Nós, alunos da Escola Olga Maria Kaiser do primeiro ano do ensino médio, turma 104, vamos apresentar um trabalho ao qual fomos visitar o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC em Porto Alegre. Nosso grupo: Tayane, Cleison, Nicolas, Rodrigo e Glória. Van de Graaff foi um físico norte-americano. Em 1933 construiu as primeiras máquinas eletrostáticas modernas, que produziam milhões de volts. Criou então o gerador de Van de Graaff, que é um acelerador de partículas que encontrou larga aplicação não só na física atômica, como também na medicina e na indústria. Durante a Segunda Guerra Mundial, Van de Graaff foi o diretor do projeto radiográfico de alta voltagem. Direcionou a adaptação do gerador eletrostático para uma verificação radiográfica precisa dos canhões da Marinha estadunidense. Vou falar agora sobre o gerador que Van de Graaff construiu. Em 1929, o físico norte-americano Van de Graaff construiu o primeiro modelo de gerador, que acabou por receber o nome de gerador de Van de Graaff, em sua homenagem. Esse aparelho teve e ainda tem larga aplicação na física atômica, como também na medicina e na indústria. Esse gerador possibilitou desvendar a construção mais íntima da matéria e formular teorias mais abrangentes sobre os fenômenos do universo. O nosso gerador, portanto, ele é um produtor de carga positiva. Está continuamente aí, quando ligado, criando carga positiva. Trabalhando um pouquinho com o raciocínio, pense. O que acontece quando eu coloco o meu algodão, que é neutro, em cima na cúpula do meu gerador, está carregado positivamente? Qual é a tendência desse algodão? Permanecer neutro ou ficar carregado com carga positiva? Oi? Olha só. A tendência é o quê? O meu algodão, ele ficar com carga positiva, né? Pense da seguinte forma: o gerador está produzindo carga positiva, o algodão é neutro. No momento que eu coloco o algodão neutro na cúpula que está ali constantemente ligada ao positivo, esse algodão vai ficar positivo. A física nos explica uma regrinha, tem uma regrinha que nos explica o que acontece quando duas cargas iguais se encontram. Elas se repelem. O que será que vai acontecer com esse nosso algodão? O que vai acontecer com o algodão? Será que ele vai pegar fogo? Será que vai explodir o gerador? Vai ficar arrepiado? Bom conceito. Vamos observar. Aqui no caso, né? O nosso algodão, ali, como vocês estão observando, está interagindo com o gerador. Enquanto existe carga, ele continua se repelindo, o algodão fica carregado positivamente, assim como a cúpula, né? E no momento que o gerador está ligado e o algodão está ali interagindo diretamente, ocorre o repelimento, como vocês observaram. Então, realmente, eu acabo de comprovar para vocês que essa teoria, ela existe, de fato ela é real, né? E fazendo essa observação, a gente pode fazer uma analogia. Há um tempo atrás eu falei que nós iríamos interagir diretamente com o gerador colocando as mãos. Tanto tempo atrás também eu falei o quê? Que nós somos neutros assim como o algodão. O que será que vai acontecer com a gente? Quando a gente colocar as mãos aqui. Olha aí, ó. Chegamos a uma conclusão. Uma teoria, exatamente, uma hipótese. Nosso cabelo vai arrepiar. Nós iremos observar, mas a princípio estamos indo por esse caminho. Certo? Beleza. Perfeito. Em segundo momento, faremos uma experiência. Vou comprovar para vocês que existe realmente um campo de alta tensão aqui, certo? Com esse instrumento. Esse instrumento é uma lâmpada laboratorial que irá acender caso nós tenhamos alta tensão. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Olha só. Na nossa casa nós temos duas voltagens. Quem é que sabe dizer quais são? Oi? 110 e 220 volts, certo? Vocês concordam? Beleza. Quanto que eu disse que tem aqui? Quem é que se lembra? 1 milhão de volts. Tem uma diferença, né? Os 220 volts que nós temos em casa e 1 milhão de volts que nós temos aqui. Será que se eu colocar essa lâmpada na tomada, ela liga? Liga? Será? É mesmo? Será que se eu colocar no gerador, ela liga? Vamos ver. Lembre-se que a lâmpada acende quando em contato com alta tensão. Vou posicionar. Quando meu colega liga ali, que eu simplesmente aponto a minha lâmpada para o gerador, no momento que encosta, essa lâmpada já acende. Chegando mais perto, até que a lâmpada se acende por completo.
Vou me afastando da cúpula, vai ficando mais fraco até que chega uma certa hora que essa lâmpada vai apagar. Vou me aproximando, vai ficando mais forte a lâmpada, entra em contato direto e a lâmpada se acende completamente. Pois é, pessoal, para a lâmpada acender completamente, nós precisamos de algo muito maior do que 10.000 volts. Imagine, nós temos uma alta tensão, se eu ligasse essa lâmpada na tomada, ela não acenderia. Certo? Alguém tem alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Tranquilo? Então é o seguinte, vamos fazer uma relação, tá? A partir desse momento, essa lâmpada, ela não é mais uma lâmpada, certo? Ela vai ser uma pessoa e eu vou inserir essa pessoa dentro de um meio plano onde está ocorrendo uma tempestade de raios, certo? O produtor da tempestade de raios, no caso, vai ser o meu gerador. Quando a lâmpada acender parcialmente, a pessoa está em perigo. Quando a lâmpada acender por completo, a pessoa levou um choque, certo? Vamos observar. A pessoa está caminhando, acendeu ele parcialmente, está em perigo. No momento que acende por completo a lâmpada, a pessoa tomou um choque, certo? Beleza. A partir dessa observação, pergunto: qual é o local mais seguro para nós ficarmos quando estiver ocorrendo uma tempestade de raios? Alguém falou alguma coisa? Num lugar plano, será? Ó. Quem mais? Oi? Não ouvi. Debaixo do solo? Vamos ser um pouquinho mais taxativo. Pensem ali no local onde essa pessoa se encontra. É um local plano, como a salão, caminhando. Em que lugar essa pessoa vai ficar segura? Dentro do carro? Vale? Debaixo da árvore? Não? Por quê? Mas a árvore não é madeira? Madeira não é isolante? Ela é uma ponta. A gente aprendeu. Olha só, vamos ver o que acontece. Já voltamos para a lâmpada. Não sei se todo mundo vai enxergar, mas nós temos duas situações aqui. Primeira situação, no ladinho B, tem um percevejo na ponta. Não sei se todo mundo está enxergando desse lado aqui. Percevejo. No segundo momento, nós temos ali um rapaz debaixo da árvore, certo? Primeiramente, dispararemos alguns choques aí nesse para-raio, posteriormente no nosso rapaz. Vamos observar o que acontece com o para-raio. Agora vamos observar o que vai acontecer com o nosso rapaz. Pois é, realmente a árvore não é o local mais sugestivo para nós ficarmos quando estiver ocorrendo uma tempestade de raios, né, pessoal? Acabamos de observar isso. Tem mais um, alguém falou carro, né? Vamos observar o carro, olha só. Aqui eu tenho uma gaiolinha. Pensem da seguinte forma, a gaiola, assim como o carro, tem aí por quase completo seu material sendo ferro, né? Essa pessoa ali, não sei se não está observando a lâmpada dentro da gaiola. A pessoa vai estar transitando pelo mesmo local, porém agora, observa. A lâmpada, mesmo em contato com o gerador, não sofre nenhum tipo de variação. Continua apagada. Pois é, olha só. Há mais ou menos uns 180 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, existia um físico cujo nome era Michael Faraday. O Faraday, ele era um grande teórico, né? Porém, ele tinha o foco de seus estudos voltados a experiências como essa que nós estamos fazendo agora. Ele era um físico aí bem experimental. E um dia ele fez uma experiência parecida com essa que nós acabamos de fazer. Só que o que aconteceu? Ele pegou uma pessoa de verdade, colocou essa pessoa dentro de uma gaiola e disparou diversas descargas para ver o quê? Para ver se a pessoa que estava dentro da gaiola recebia ou não um choque. No caso, a pessoa tomou um choque? Não, né? Acabamos de observar ali, da mesma maneira que a pessoa não tomou um choque quando dentro da gaiola, a nossa lâmpada não acendeu e eu, quando o Gustavo liga aí, quando encosto a minha mão no gerador com a luva, não recebo nenhum tipo de choque também. Absolutamente nada. Foi se descobrir posteriormente
Seguinte, na realidade é uma peculiaridade dos condutores de energia elétrica armazenar sua carga na superfície. Então quando estamos ligando o gerador, essa corrente passa essa energia sai lá de baixo, né? Vocês estão conseguindo ver uma correia lá embaixo, vai transportar os elétrons aqui para a nossa cúpula, e esses elétrons, em vez de ficarem no lado de dentro, vão ficar armazenados na superfície. Da mesma forma, quando eu encostei, esses elétrons não passaram pelo meu corpo, essa corrente não passou pelo meu corpo, ficaram armazenadas na minha luva. Certo? Porém, agora, eu chamaria algumas pessoas, algumas cobaias, para encostar a mão no meu gerador sem a luva, o que é mais interessante. Certo? Só prestem atenção em algumas observações que são importantes. Olha só, pessoal. A pessoa que vem participar do nosso show, ela não pode trazer consigo nenhum tipo de quê? Eletrônico. Celular, câmera digital, cartão telefônico, MP3, alarme de carro, enfim, qualquer objeto que possua corrente. Também pedimos, se porventura algum visitante venha ter algum tipo de implante auditivo, CNI, marca-passo, qualquer implante que não possa ser retirado, assim como crianças muito pequenas e gestantes, por questão de segurança, ficarem observando apenas. Se enquadrando dentro desse espaço, a pessoa pode participar sem nenhum problema, certo? Obviamente não conseguirei chamar todos para fazer a nossa experiência, mas aí chamarei algumas pessoas aqui na frente, enfim, nos espalhamos um pouquinho, certo? Quem é que vai querer ser minha primeira cobaia? Lá no fundo. Levantou a mão primeiro. Anel, brinco, pulseira, óculos, tudo isso aí tranquilo. Vamos ver. Só preciso que tu solte teu cabelo. Despediu já, pessoal? Lembrando que é uma experiência, né, pessoal? Da mesma forma que o Faraday acertou, nós acertamos, nós corremos aí o risco de errar. Não se preocupa, é só 1 milhão de volts. Pode vir. Isso. Conduta do visitante no nosso experimento. Simples. Os 2 pés bem postulados na marca e as 2 mãos na cúpula do gerador. É importantíssimo a pessoa, no momento que coloca as mãos na cúpula do gerador, com o gerador ligado, não retirá-las. Por quê? Aqui nós temos 1 milhão de volts sendo aí gerados continuamente. Tu, no momento que encosta as mãos aqui, fica carregado com esse 1 milhão de volts. Só que no momento que tu tira, o gerador continua com 1 milhão de volts, porém, nós já perdemos parte dessa carga. O que acontece? Uma diferença de potencial muito grande, pode gerar corrente, pode tomar um choque. Então, coloca as mãozinhas aqui. Isso aí. Só tira as mãos quando eu usar, certo? Vamos ver o que vai acontecer com ela. Vai mexendo a cabeça, tem que mexer a cabeça. Mexe essa cabeça. Para um lado e para o outro, força na peruca, deixa o pix de lado. Isso, que beleza. Olha que maravilha. Dá uma olhada no espelho ali para te ver que beleza que tá. Bem volumoso o cabelo. Dá uma olhadinha pro pessoal para tirar uma foto bem legal. Balança mais essa cabeça aí. Pode tirar as mãos sem problema. Pode dar uma olhadinha pro pessoal. Pode descer. Salve de palmas para nós. Obrigado. Já voltamos para cá, vamos ver uma pessoa desse lado aqui agora. Isso aí, os 2 pés bem na marca, as 2 mãos na cúpula. Não tira as mãos, ok? Vai balançando a cabeça, vai mexendo. Aos pouquinhos vai recebendo a carga. O cabelo já está levantando. Que maravilha, hein? Continua mexendo esse cabelo aí. Dá uma olhadinha no espelho aí pra gente ver como é que tá. Dá uma olhada no pessoal ali agora. Tá sentindo alguma coisa em cima? Pode tirar as mãos, sem problema. Pode descer. Obrigado. Na frente. Os 2 pés bem na marca. Isso aí, as 2 mãos na cúpula. Não tira as mãos, ok?
Vai mexendo a cabeça, força na peruca. Isso, deixa a preguiça de lado. Olha que maravilha, hein? Dá uma olhada no espelho aí. Tá uma beleza. Dá uma olhada no pessoal ali pra tirar uma foto. Olha só que coisa ali. Pode tirar as mãos, sem problema. Que maravilha, hein? Pode descer. Obrigado. Lá no fundo. Isso. Vai colocando os pés bem na marca, as mãos na cúpula. Não tira as mãos, ok? Vai mexendo a cabeça, vai soltando. Isso. Só cuidado para não cair daí. Olha pro espelho aí pra te ver. Vai quebrar o espelho. Dá uma olhada no pessoal pra tirar uma foto. Que beleza. Dá uma olhada na franja dela aí, hein? Pode tirar as mãos sem problema, pode descer. Obrigado. Consegue soltar esse teu cabelo aí? Tá bem preso? Isso. Tem mais umas coisinhas aí perdidas. No começo da história, o trabalho era manual, mas depois veio a energia. Primeiro máquinas a vapor, automóveis com motor para substituir os cavalos, que cansavam em longas distâncias. Houve o que foi chamado de Revolução Industrial. Todo o trabalho manual sendo trocado pelo de máquinas, cada vez mais produção. Depois, com a vinda de materiais eletrônicos, como computadores e televisores, foi possível uma maior transmissão e armazenamento de dados. Antes, com certeza, havia desastres como os de hoje, só que não tinha como mandar as notícias pelas distâncias enormes. Mas hoje, com a TV, se der um terremoto em algum lugar do mundo, nem meia hora depois já vamos estar sabendo. As antigas civilizações deixavam suas descobertas, conselhos, conhecimentos escritos em pedras para as novas civilizações. Hoje é tudo em computadores, notebooks, tablets, a internet. Um jeito mais fácil e prático. Mas se acontecesse alguma tempestade elétrica que por acaso queimasse os eletrônicos da Terra, nós perderíamos quase todo o nosso conhecimento, pois ainda temos os livros. Com a invenção de aparelhos e amplificadores de som, as religiões tiveram uma grande vantagem para transmitir sua palavra ao povo. Com isso, puderam construir igrejas e templos cada vez maiores. Vamos falar agora sobre um assunto muito importante no nosso trabalho, a saúde. Começando pela gestação. A gestação ocorre a partir da fecundação do óvulo. E o período de gravidez ocorre entre 280 dias ou 40 semanas, ou 9 meses. Cólera. Ela causa diarreia, vômitos, câimbras, perda de peso e olhos turvos. É transmitida pela ingestão da água, frutos do mar, alimentos e animais de água doce. A cólera afeta principalmente locais onde o saneamento básico é precário. O diagnóstico consiste no isolamento e a reidratação é essencial. Tuberculose. Seus sintomas são a tosse com secreção, febre, falta de apetite, emagrecimento, cansaço fácil, dores musculares, dificuldade na respiração, eliminação de sangue e acúmulo de pus na pleura pulmonar. Uma avaliação para descartar a tuberculose pela redução de risco da infecção vir a tornar-se a doença ativa. Uma avaliação para descartar a tuberculose. É necessário antes que um tratamento para a tuberculose seja iniciado. Diagnóstico. A avaliação médica completa para a tuberculose ativa inclui com histórico médico um exame físico, baciloscopia de escarro, uma biradiografia do tórax e culturas microbiológicas. Crânio. O crânio adulto é normalmente composto de 22 ossos, exceto a mandíbula. Todos os outros ossos do crânio estão ligados por estruturas rígidas, permitindo articulações de pouco movimento. 8 ossos formam o neurocrânio, incluindo o frontal, parietal, occipital, esfenoide, temporal e etimoide. Uma abóbada protetora em torno do cérebro, apoiando os ossos da face. Dentro dos ossos temporais são os seis ossículos da orelha, a orelha média. Embora estas não façam parte do crânio,
O osso hioide apoiando a língua não é normalmente considerado como parte do crânio, uma vez que não se articulam com qualquer outro. Sistema circulatório. O sistema circulatório é responsável por conduzir elementos essenciais para todos os tecidos do corpo, oxigênio para as células e hormônios, que são liberados pelas glândulas endócrinas para os tecidos, condução de dióxido de carbono para sua eliminação nos pulmões, coleta de excretas metabólicas e celulares, entrega desses rejeitos nos órgãos excretores, como os rins. Além disso, apresenta importante papel no sistema imunológico da defesa contra infecções, na termorregulação, acima da temperatura normal, efetua o vasodilatação dos vasos periféricos e, abaixo dela, produz vasoconstrição periférica. Vou falar um pouco sobre o mundo. O número total de população do planeta chega a aproximadamente 7 bilhões de pessoas. A população começou a crescer no século XVIII, após a Revolução Industrial. Hoje em dia, a Ásia é o continente que obriga mais de 60% da população mundial, com quase 4 bilhões de pessoas. A população mundial está distribuída em 5 continentes, que são partes muito grandes de terra, e também 260 ilhas que são pequenas partes da terra. A maior ilha do mundo é a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Existem mais ou menos 196 países no mundo, que são divididos nos continentes. O país mais populoso do mundo é a China. Bom, eu vou começar falando sobre o Sol. O Sol é apenas uma estrela dentre as mais de 200 bilhões de estrelas que formam a Via Láctea. Por sua vez, a Via Láctea é apenas uma galáxia dentre as mais de bilhões de galáxias existentes no universo conhecido. O Sol leva 200 milhões de anos para completar uma órbita em volta do centro da Via Láctea. A maior parte de energia irradiada pelo Sol se origina da fusão nuclear dos seus componentes. O tamanho do Sol é pequeno comparado ao tamanho de estrelas como a Delta de Órion, uma gigante azul com diâmetro 40 vezes maior, ou com a supergigante vermelha a Alfa do Escorpião, com 300 diâmetros solares. Também existem estrelas menores, como a Sirius B, uma anã branca do tamanho de Júpiter. O Sistema Solar, onde a Terra e outros planetas gravitam em volta do Sol. Situa-se no braço espiralado Órion da Via Láctea. O Sol movimenta-se a 250 km por segundo em volta do centro da galáxia, tendo dado apenas 23 voltas desde a sua origem. O simulador de órbitas planetárias. No início do século XVII, o pesquisador alemão Johannes Kepler descobriu várias propriedades do movimento dos planetas. Pouco mais tarde, o físico inglês Isaac Newton explicou-as através de suas leis relativas à força gravitacional que atua entre os corpos materiais. Kepler descobriu que a velocidade dos planetas diminui na medida em que estes se distanciam do Sol. Descobriu também que as órbitas dos planetas têm forma de elipse e não de circunferências perfeitas como pensavam os antigos gregos. Na sombra da Lua. Durante alguns eclipses solares, a sombra projetada pela Lua toca a Terra em pequena região de sua superfície. A rotação da Terra faz com que essa região varra por uma extensão maior, prolongando a ocultação do Sol por outras regiões vizinhas. Agora, eu vou falar sobre duas plantas que a gente observou no Museu da Flora. Uma delas é a Ingaferro, da família Fabaceae, pequena árvore de 4 a 6 metros de altura da mata dos pinhais do sul do Brasil. As flores são brancas e os frutos são comestíveis, ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul na categoria em perigo. A outra planta é a planta epífica, com tubérculo, crescendo a meia altura em matas úmidas do sudeste e sul do Brasil e noroeste da Argentina. As flores são rosadas com estrias vináceas, tornando-a muito ornamental. Agora eu vou falar sobre os maiores vulcões do mundo.
Os maiores vulcões do mundo. Uma gigantesca estrutura que se cria quando os gases magma e partículas de cinza escapam do seu interior para a superfície, causando uma erupção. São quantidades enormes de poeira, aerosóis e gases na atmosfera da Terra, e são responsáveis naturais pela maior parte da poluição do mundo. Geralmente eles possuem formato em cone em lugares altos classificados como montanhosos, e o maior prejuízo que um vulcão pode causar à sociedade é um desastre natural, podendo acabar com inúmeras espécies de fauna e da flora. Devido a isto, o estudo da vulcanologia está cada vez mais preciso. As erupções imprevistas que, sem avisar, podem devastar uma cidade inteira e todos os seus habitantes. Existem dezenas de vulcões em todo o mundo que se encontram em vilarejos, cidades e até mesmo metrópoles. Porém, não são todos que são ativos, mas existem os que podem voltar à atividade, os ativos há mais de séculos e os que até mesmo só entraram em erupção há milhões de anos apenas uma vez ou mais. O vulcão Chvalu. Situado no norte da Península Kamchatka, na Rússia, ele é o mais ativo dessa região. Fica a mais de 3.000 metros de altitude e sua última erupção foi no ano de 1999. Pacai, um vulcão que já registrou desde o ano de 1565 mais de 20 erupções ao longo dos anos. Se encontra na Guatemala, a mais de 2.000 metros de altitude. Monte Vesúvio. Fica na Itália, um vulcão ativo que está localizado em Nápoles, a mais de 1.200 metros de altitude. Ele foi considerado inativo por mais de 1.500 anos. Em 79, ele entrou em erupção e causou a tragédia de Pompeia, onde morreram mais de 16.000 habitantes, cerca de 80% de toda a população foi danificada. Nevado del Ruiz. É um vulcão que fica na Colômbia, situado na Cordilheira Central, nas proximidades de Tolima e Caldas. No cume atinge mais de 5.000 metros, considerado um estratovulcão, responsável por uma das maiores tragédias de grande impacto social. A tragédia de Armério, em 1985, que mobilizou o mundo inteiro diante de Omaira Sanches, que sofreu durante 60 horas até falecer. No momento em que esteve sobrevivente, conversou e manteve contato com os jornalistas que cobriam a tragédia para todo o mundo. Etna, situado em Sicília, na Itália, é o vulcão mais alto de toda a Europa, com mais de 3.000 metros de altitude e circunferência de mais de 140 metros e mais de 1.190 km². Sempre que suas erupções acontecem, o melhor é prevenir e evacuar o local. É considerado também um dos mais ativos do mundo. Mauna Loa. Fica nos Estados Unidos, no Havaí. É o maior vulcão em formato escudo do mundo. Atinge a altitude de mais de 4.000 metros e 90 km de largura. Próximo ao Mauna Kea, vulcão que se encontra no Havaí também. Entre outros vulcões ativos do mundo são Huaylaco, no Chile, Paricuti, no México, Volcán de Colima e Volcán de Fuego, ambos no México. Também Ojos de Salado possui a maior altitude do mundo, encontra-se na Argentina. Então,